Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez estou aqui juntamente com meu querido irmão Gabriel, apelido Beco. Seguinte, a gente vai falar sobre Taoísmo. taoísmo, mais uma organização para vocês refletirem se isso é uma religião, uma seita ou uma organização, tá? E ele já estudou bastante sobre isso, nada melhor do que ouvir da boca dele o que temos a saber sobre taoísmo. Então, pessoal, agradeço mais uma vez o convite. Esse vídeo a gente vai então falar sobre taoísmo. O que é taoísmo? Tem um livro chamado Tao Te Ching e ele foi escrito por um filósofo antigo chamado ou intitulado Lao Tse, que significa rei jovem. Provavelmente esse não era o nome do sujeito. É um livro de sabedoria chinesa, muito antigo. Tem aí, eu não sei se vocês pesquisarem no Google rapidinho, foge a minha memória, mas tem uns 3.000 anos ou mais. E é um livro de pensamento. Se você colocar o livro do Lao Tse, que é o Tao Te Ching, ali do lado de Provérbios, você vai ver que a diferença entre Tao Te Ching e Provérbios, obviamente, é que o escritor do livro Tao Te Ching não tinha a mesma visão, ele não tinha o mesmo conhecimento sobre Deus que o escritor de Provérbios tinha, né? Salomão, que foi quem escreveu Provérbios, ou quem pelo menos compilou e escreveu a maioria que a gente conhece, ele tinha o conhecimento de um Deus que tinha um relacionamento com esse povo, que era o povo de Israel. Ele tinha uma promessa de um Messias, ele tinha informação sobre um Deus. E quando você vai voltar para o tempo de Lao Tse e ver esse livro Tao Te Ching, na verdade é um pequeno livro, muito pequeno, com alguns poemas, umas estrofezinhas, é um livro pequeno mesmo. Você vai ver que ele está tentando, com o pensamento e com a sabedoria humana, perscrutar o que é Deus, onde ele está e como que a gente pode ver aqui na nossa experiência de vida, como que a gente pode entender o que é isso, onde está Deus, como ele se comporta, onde ele quer chegar. Você vai ler aquilo ali e eu vou falar para você uma coisa, é verdade, né? Dá para tirar muito proveito. Eu já li várias coisas da lista que o Renan me mostrou aí de sociedades, de pensamentos, de seitas e religiões. Eu já estudei algumas coisas, né, como curioso, de várias delas. Nada se aproxima tanto do pensamento ali teológico, na minha mortal e reles opinião, do que o Tao Te Ching. Agora, se você pegar um texto base de um pensamento, foi lá um escritor e escreveu, e se você começar a basear os seus pensamentos, a basear as funções da sua vida e a trilhar por aquilo, você vai criar uma filosofia, você vai criar uma linha de pensamento que no futuro vai se tornar uma religião, que vai se tornar uma seita. Taoísmo, a palavra Tao significa todo. E ela está querendo justamente entender e englobar como é que esse Deus que é maior do que tudo pode ser compreendido, ou mesmo sendo incompreendido, como ele pode ser vislumbrado para nos enobrecer. Aí o Tao Te Ching foi pego e foi aos poucos transformado num texto base de religião. E aí se afastou completamente do seu propósito original, que a princípio era sabedoria. Era a sabedoria de um cara que tinha uma mente investigativa buscando entender. E ele se submeteu a alguns processos na vida dele para entender o que ele estava querendo entender sobre Deus, sobre o todo, sobre a alma humana, sobre o ser humano, para tentar entender também como viver de maneira mais sábia. E aí a gente pega aquilo ali, o ser humano pegou e acabou criando uma religião que continuou com o mesmo problema
de antes, né, que eu falei que entre Salomão e Lao Tse, Lao Tse não tinha informação privilegiada, ele não tinha um relacionamento com aquele Deus. Lao Tse não podia ter, ou ele não tinha acesso à informação para entender. Hoje nós temos a Bíblia, as Escrituras na mão, que trazem informação de um Deus que é relacional, mas para Lao Tse, Deus não é relacional. Deus está por aí, né? Ele pode até te fascinar, mas você não pode conversar com ele não vai ouvir as suas orações. E esse que é o grande perigo do taoísmo como religião. É errado você ler um texto aí por exemplo, é errado você ler o Tao Te Ching? Não. Como busca por conhecimento, não. É perigoso? É se você não tiver uma firmeza em algo firme. Gente, qualquer caminho na sua vida, né, eu estou falando agora para o cristão, qualquer caminho na sua vida é perigoso se você não estiver com os olhos ali, ó, estatalados na Bíblia. Qualquer caminho é perigoso, qualquer pensamento é perigoso, qualquer série da Netflix é perigoso. E Tao Te Ching é perigoso. Por quê? Porque ele não é uma mensagem de Deus para você. Ele é um conteúdo que pode ser perscrutado e desenvolvido pela sabedoria humana comum. E é isso que aconteceu. Taoísmo é isso. Taoísmo é um grupo de pessoas aí que começaram a guardar e entender aquele conjunto de frases, né, de poemas do Lao Tse e ficaram com aquilo. E ao invés de encontrar um Deus com quem eles pudessem se relacionar, eles criaram ali toda uma máquina religiosa que você pode ver em qualquer religião. E se você está fora daquilo, você não tem a sabedoria do Lao Tse. Mas quem que é a sabedoria do Lao Tse? Então, é isso, gente. Alguma dúvida em relação a... Não. Quando você falou depois a gente vai ter que chegar na balança para pesar e ver o que é isso. Se é uma organização, uma religião, uma seita, né? Eu faço isso no fim de cada vídeo. Ah, sim. Mas eu achei engraçado quando você disse, tem perigo em estudar isso? Né? Eu falei, tem perigo. O perigo é você não estar firme em algo sólido, né? Mais ou menos quando eu estudei junto com um grupo de pessoas, gnose. Lembra? Lembro. Tá, inclusive meu irmão estudou também. A gente, não porque a gente queria ser, vou ter que cortar. Não porque nós quiséssemos ser gnósticos, não. Isso para conhecer. Porque na verdade seria como se fosse o conhecimento egípcio, né? E daí a gente começou a entender. Só que o que acontece? Se você não tem o pé firme na Bíblia, em Jesus, você já parte para outro lado, porque começa com os conhecimentos que passa a ser gostoso, você começa a sentir desejo de se aprofundar no negócio. É a mesma coisa, pelo que eu entendi aqui sobre o taoísmo, é a mesma coisa. É uma busca por conhecimento, pela procura do todo, que é de Deus, né? E que se você não tiver firmeza na Bíblia, você se perde. Sim. E daí se perde bonito, porque se você se perder, você já para de crer na Bíblia. Você perde a sua crença na Bíblia. Diferente da gnose, o taoísmo procura apenas vislumbrar aquilo que é maior. É profundo, gente. É bem interessante mesmo o que eles passam, mas procura vislumbrar aquilo que é maior para você sentir paz, para você conseguir sentir-se ali no seu lugar. Enquanto a gnose vem de conhecer mesmo, né? de informação. A gnose vai fazer você tentar se sentir especial com o passar do tempo e melhor do que as outras pessoas, porque você sabe mais. Ela é uma salvação pelo conhecimento. Ela vai querer fazer você se sentir mais poderoso. Isso. E o apóstolo Paulo refutou a gnose como algo bom, porque ele diz, por exemplo, que as muitas letras te fazem delirar. O próprio apóstolo Paulo mesmo abriu mão de ser um cara eloquente, inteligente, porque ele tinha proximidade ali com a filosofia romana, com o direito romano, com a filosofia grega, e também ele tinha proximidade com toda a arte religiosa dos judeus. Nossa, mas ele era um milord, só que ele abriu mão disso. Por quê? Porque
todos esses diplomas na parede dele não significam nada. Cadê Paulo hoje? Está debaixo da terra, virou pó já. Então, a gnose vai oferecer uma coisa, taoísmo vai oferecer outra, mas a resposta completa mesmo você só vai encontrar nas escrituras. E nada mais além delas. Nada além. Então, a gente vai ter um vídeo profundo sobre a gnose também, tá? Sobre os gnósticos. Mas então vamos pôr na balança aí e deixar eles responderem se isso é religião, seita ou organização. Colocando na balança, de um lado, a Bíblia e do outro, o taoísmo, o que você diria? Você diria que é o quê? Eu diria que o taoísmo é... Veja, organização é a última camada de tudo, né? Porque, por exemplo, o cristianismo, hoje, você vai numa igreja cristã, ela tem CNPJ, ela é uma organização. Sim. Mas ela é mais do que isso. Ela pode separar as pessoas também, ou ela pode virar um grupo de sectos. Então pode ser ou parecer em alguma instância uma seita também. Agora ela é mais do que isso, ela é algo que acontece no coração, né? O cristianismo. Então o taoísmo é a mesma coisa. O taoísmo eu encararia, entenderia ela principalmente como uma filosofia. Sim. Nem uma escola de filosofia, porque a escola perscruta o tempo todo. O taoísmo é uma filosofia fechada e tudo que deriva dela é uma seita. Ah, entendi. Entendi. O Tao Te Ching, ali, o livro base, é um pensamento, é uma filosofia, mas transformou-se com o passar do tempo em uma seita, né? Ou em numa crença, num conjunto de crenças religiosas, sim. Legal. Então, bacana, pessoal. Olha, se foi claro para vocês, se não foi, deixa aqui nos comentários. Deixa aquele like gostosão, como eu sempre falo. E tamo junto. Aqui de novo no nosso canal. É nóis.